Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 6 características do nistagmo nos pacientes com vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, de canal semicircular posterior. Para vocês que gostam do vídeo, não percam essa matéria. E a todos que ainda não são inscritos, faço um convite que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões, visitem a playlist sobre reabilitação vestibular. Com certeza isso vai enriquecer muito o conteúdo de vocês. Para quem também ainda não faz parte das minhas redes sociais, aqui embaixo vocês vão encontrar na descrição do vídeo todos os links para acesso às minhas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Bem, nós sabemos que a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, é a causa mais comum de vertigem nos pacientes com comprometimento periférico. E o nistagmo é o sinal apresentado pelos pacientes com vertigem posicional paroxística benigna. O nistagmo nada mais é que um movimento involuntário dos olhos, ou seja, o paciente ele tem a sensação de vertigem, de tontura, e isso vem acompanhado de um movimento involuntário dos olhos, o que nos caracteriza durante testes, mediante testes específicos, que esse paciente apresenta então uma VPPB. Quais são essas características, Robson? Como primeira característica, eu posiciono o meu paciente, eu estou testando o canal semicircular posterior, então aplico o teste de Dix-Hallpike, onde o paciente sentado, ele roda a cabeça cerca de 45, 60 graus para o lado que eu quero testar, e esse paciente deita então em decúbito dorsal. Ao deitar-se em decúbito dorsal, nós vamos ter então a primeira característica desse nistagmo, que é a latência. Ou seja, logo que eu deito este paciente, e essa é uma característica presente somente nos pacientes com canalitíase, porque os pacientes com cupulolitíase, eles não apresentam latência. O que seria latência? Eu deitei meu paciente e presto atenção nos olhos dele. Esse paciente ele permanece com os olhos estáticos e após alguns segundos ele começa então a apresentar o movimento de nistagmo, ou seja, a latência ela é uma característica dos pacientes com VPPB de canal semicircular posterior do tipo canalitíase. Já os pacientes com cupulolitíase, eles vão apresentar o sinal de nistagmo logo de imediato. E só para deixar bem claro para todos o que são sinais e sintomas, sintomas é a vertigem que o paciente sente, aquela sensação de tontura rotatória, ou seja, eu estou parado aqui, mas parece que as coisas estão se movendo ao meu redor. O armário está se mexendo, a cama está se mexendo, eu estou parado, mas as coisas estão se movendo. Isso é um sintoma. E o que é o sinal? Sinal é o que é mensurável, o que eu, como examinador, eu consigo captar do meu paciente. Então, um movimento involuntário dos olhos dele. Assim como frequência cardíaca é um sinal, eu consigo mensurar. A pressão arterial é um sinal, eu consigo aferir. Enfim, a febre, a temperatura. Então, tudo que um examinador, outra pessoa, consegue mensurar, nós chamamos de sinal. Tudo que é observado e sentido somente pelo paciente, nós chamamos de sintoma. Ok? Só para ficar claro, para a gente dar, então, continuidade. Então, a primeira característica, latência nos pacientes com canalitíase e sintomas já de imediato de nistagmo nos pacientes com cupulolitíase. Depois, como segundo
Sintoma, eu coloquei aqui para vocês o tipo de nistagmo. Então, nas VPPBs de canal semicircular posterior, muita gente fala, quando é de um lado, sentido horário, do outro, eu prefiro dizer que o nistagmo desse paciente, imagina que são os meus olhos aqui. O nistagmo dele ele vai ser sempre no sentido torsional, torsional superior. Ora, se eu estiver avaliando o lado direito, o lado esquerdo, ele vai bater para cima e para fora, então em direção à minha orelha esquerda, nesse sentido. E quando eu estiver avaliando o lado direito, eu vou ter um nistagmo torsional superior a torsional à direita, tudo bem? Então não tenho movimentos dentro de um eixo, tá? Não, esse movimento ele é torsional, como se fosse esse movimento, só que superior direito ou superior esquerdo. Então esse movimento torsional é característico esse movimento de nistagmo torsional é mais uma característica dos pacientes com VPPB de canal semicircular posterior, Terceira característica, a duração. Nos pacientes com canalitíase, ou seja, os cristais de carbonato de cálcio, as otocônias, enfim, são sinônimos dos cristais, tá? Esses cristais de carbonato de cálcio, eles se deslocaram e entraram no canal. Eles estão dentro do canal semicircular posterior. Esses pacientes, eles têm um nistagmo com uma duração menor que 1 minuto. Ou seja, assim que eu apliquei o teste no meu paciente, os sintomas dele irão perdurar por aproximadamente, geralmente ali 10 segundos, 12 segundos, 7 segundos, não costuma ser mais que isso, mas mesmo que seja, tudo que for menor que 1 minuto nós chamamos de canalitíase, ou seja, o cristal de carbonato de cálcio, a otocônia, ela se deslocou, ela saiu lá da região do utrículo e está na região do canal semicircular posterior, o qual nós estamos falando hoje, tudo bem? Que é o mais comum nos pacientes. Já se esse canal, esse cristal, ao se deslocar-se, ele se fixar, ele se grudar, ele se localizar na cúpula, aderido à cúpula, nós chamamos de cupulolitíase. Nesse caso, o sinal de nistagmo apresentado pelo paciente, ele será maior que 1 minuto. Tudo bem? Ou seja, na canalitíase, ele vai ter aquela latência, vai apresentar um nistagmo torsional, que vai ter duração menor que 1 minuto. Na cupulolitíase, ele não vai apresentar aquela latência e ele vai apresentar um nistagmo, então, maior que 1 minuto. Tudo bem? Então, essa é a terceira característica. Depois nós temos a característica do paroxismo. O paroxismo para as canalitíase, ou seja, aquele paciente, ele teve um deslocamento do cristalzinho, está dentro do canal e tem duração menor que 1 minuto e ele tem também a latência, todas as características das canalitíase, ou seja, o cristal deslocou para o canal. Esses pacientes apresentam então um paroxismo. O que acontece? De imediato esse paciente não apresenta sintomas, lembra aquela latência, de repente ele começa um movimento torsional, então aquele sinal de nistagmo, ele vai gerando uma aceleração, assume um pico e então ele começa novamente a desacelerar, tudo bem? Então essa é uma característica das canalitíases. Já as cupulolitíases não, eu não tenho paroxismo, eu tenho desde imediato que eu posicionei o paciente, eu tenho um sintoma que persiste numa mesma intensidade e maior que 1 minuto. Ou seja, esse
sinal, esse sinal de nistagmo, ele demora mais para passar, mas o tempo todo ele mantém uma mesma intensidade de movimento involuntário dos olhos. Já nas canalitíases não. Ele demora para começar um pouco, ele tem aquela latência, mas quando ele começa, ele assume aquele pico, então ele vai desacelerando até que ele para. Tudo bem? Uma outra característica, a quinta característica, então, do nistagmo dos pacientes com VPPB de canal semicircular posterior, também é a fatigabilidade, ou seja, esse nistagmo, ele fadiga, ou seja, se eu testar várias vezes esse paciente no teste de Dix-Hallpike, esse nistagmo, ele vai começar a ter cada vez uma duração menor. Por quê? Porque ele tem essa fadigabilidade, ok? Então ele vai apresentar uma diminuição do sinal de nistagmo à medida que eu vá repetindo os testes. É claro que nós não fazemos isso na prática clínica, até por conhecer e já ter experiência com os pacientes. Mas é mais uma característica, ou seja, se eu aplicar uma vez o teste, deu positivo, volto. Geralmente quando eu aplico numa segunda vez, se necessário for, esse nistagmo tende a ter uma duração já mais curta que a anterior. Principalmente aí nós estamos falando no caso das canalitíases. As cupulolitíases manterão o mesmo comportamento. Tudo bem? E por fim, a sexta característica é a inversão desse nistagmo. Ou seja, o que é isso? Eu deitei meu paciente, posicionei ele, eu vou avaliar o meu lado esquerdo. Rodei a minha cabeça, deitei o paciente em dorsal, teve aquela latência, o sintoma começou, atingiu um paroxismo, um pico, desacelerou, parou. Eu percebi que esse nistagmo ele era torsional superior, que o que caracterizava o comprometimento do canal semicircular posterior esquerdo. Quando eu levanto esse meu paciente, ele apresenta então um nistagmo inverso ao anterior. Então, se o do ouvido esquerdo ele batia superior à esquerda, agora ele vai bater inferior à esquerda, ou seja, um torsional. Ele bateu inicialmente aqui, um torsional superior. Ao retornar, ao sentar, ele bate então num torsional inferior, tá? Só que nesse caso a duração desse nistagmo já é menor do que a do teste anterior, onde ele apresentou e onde foi diagnosticado então a VPPB de canal semicircular. Então essas 6 características são as principais apresentadas pelos pacientes com uma vertigem posicional paroxística benigna de canal semicircular posterior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais informações, visite a minha playlist de reabilitação vestibular. Tem muito material interessante para vocês, atendimentos práticos, minha prática clínica com os pacientes de exame, avaliação, tratamento, enfim, tem um material muito rico aí para vocês se aprofundarem nos seus estudos. Faço um convite novamente a todos que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, dê o joinha de vocês, toca o sininho, assim toda vez que o vídeo for pro ar, vocês serão notificados e não perderão nada. Enfim, deixo um grande abraço e a gente se vê em breve. Saúde a todos!